Olá, meu nome é Aleika e agora eu vou explicar o trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real, que é com o professor Luiz Afonso, do curso de Engenharia de Computação do semestre 2020.6 da UFRN. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Aleika Alves, e por Tainá Arruda. Então, em que consiste o trabalho? Eu vou rodar aqui para mostrar as telas, para ficar melhor de mostrar que esse trabalho ele é uma continuação do trabalho anterior, em que era feita a implementação da visualização de 4 trens, cada um deles se movimentando em seu respectivo trilho. E além disso, a gente tinha que evitar a colisão em regiões compartilhadas, que são essas regiões que passam 2 trens diferentes, né? Que essa região que eu estou mostrando aqui agora, essa região e mais essas outras 3, essa região e essa região. Então, no trabalho anterior, nós utilizávamos mutex e semáforo para poder fazer esse tratamento de colisões e também podíamos controlar a velocidade de cada trem. Nesse segundo trabalho, foi introduzido o assunto de socket, que no caso aqui nós temos que a visualização dos trens, ele está na parte do servidor e o painel de controle fica na parte do cliente. Então, como a gente não teve como fazer a simulação em 2 computadores diferentes, nós utilizamos aqui 2 terminais, em que um deles nós rodamos o servidor e em outro terminal a gente rodou o cliente. Então, como a parte de como foi evitada as colisões, como foi feita a criação das threads, já foi explicada no trabalho anterior, a gente vai focar nesse, explicar apenas a parte de como foi feita a alteração para introduzir os sockets. Então, vou iniciar mostrando aqui a parte do cliente, que a parte do cliente é justamente a do painel de controle. Então, o cliente ele vai ser responsável apenas por mudar a velocidade dos trens e ele vai mudar essa velocidade, atualizando as variáveis responsáveis por cada velocidade e enviando isso para o servidor. Tem a importação da biblioteca do socket, que foi a diferença do que foi feito no trabalho anterior. Temos aqui o server name, que é o IP do servidor que o cliente irá se conectar, a porta que ele irá se conectar. E tem aqui a criação do socket. Optamos por utilizar o socket do tipo UDP, por ser mais simples, as requisições de acesso ao servidor. Então, a gente optou por essa opção do socket UDP por ser mais simples. Então, na criação do socket UDP, nós passamos essa variável AF e NET, que é a família de endereços, que é a que a gente está especificando, que é a família IP. E o segundo parâmetro, que é o SOC-DGRAM, que é o tipo de serviço, que no caso é datagrama. Então, dentro aqui do nosso cliente, nós temos a função do painel de controle, que vai ser responsável por mostrar aqui para ficar mais claro. Ao clicar no botão referente ao trem verde, nós vamos chamar uma função que é a velocidade, de aumentar a velocidade, e dentro de cada uma dessas funções de aumentar a velocidade e diminuir a velocidade, nós fazemos o incremento ou decremento da variável de velocidade e no fim dessa função nós enviamos a velocidade, que essa função de enviar velocidade ela vai ser responsável por mostrar aqui. Então, a enviar velocidade ela vai concatenar a velocidade de todos os trens separados por uma barra, porque lá no servidor a gente vai separar cada uma dessas variáveis dando um split pela barra. Então a gente monta a nossa mensagem fazendo a concatenação dessas variáveis de velocidade e a gente usa aqui o send-to do cliente socket, mandando a mensagem codificada com o TF8 e manda juntamente com o send-to a informação do nome do servidor, que no caso aqui vai ser o IP, que nós estamos utilizando o IP local, como pode ser visto aqui. O localhost, que equivale ao IP 127.0.0.1. Então, enviamos o nome do servidor e a porta, que é a porta do servidor que a gente quer que o cliente se conecte. Então, nós temos aqui que a função do painel de controle ela está rodando em uma thread, que é a thread responsável pelo painel de controle,
A gente dá um start nessa thread e nós temos aqui esse trecho de código que é responsável pela renderização dessa tela gráfica aqui, da interface gráfica do painel de controle. E no final nós damos um join na thread e já finalizamos o cliente. Então, por se tratar de uma comunicação de um socket do tipo UDP, a gente pode fechar essa conexão sempre e estar sempre se conectando com o servidor, porque ele vai estar sempre aberto a receber essas novas conexões vindas do cliente. Então, explicar essa parte do cliente, que é a do painel de controle, a gente pode vir aqui para o servidor, que o servidor ele vai ser responsável por todo o resto da nossa lógica, que é a da renderização dos trilhos, e também ele vai ser responsável pela movimentação dos trens. Então essa tela aqui, ela é toda implementada na parte do servidor, do lado do servidor. Então a gente da mesma forma vai ter que importar a biblioteca socket, a gente vai ter as funções de visualizar a posição dos trens, vai ter as funções que são responsáveis pela movimentação dos trilhos. Então temos do trilho verde, do trilho lavanda, do trilho laranja e por fim do trilho azul. Então essa parte se mantém como a que a gente fez já no trabalho anterior. Uma função que foi inserida é a da comunicação com o cliente, que eu vou explicar mais à frente. Então, antes de explicar a função do comunicação com o cliente, mostrar aqui como é feita a definição das variáveis, que nós temos o nome do servidor, que é o IP que vai passado em branco, que é para informar que se trata do servidor. Nós temos a porta, que é a mesma porta informada para o cliente. Aqui nós fazemos a criação do socket com as mesmas variáveis que foram explicadas na parte do cliente e fazemos o bind do servidor com a porta. Então esse bind ele faz a associação do socket que foi criado com a porta local do sistema operacional. Então após fazer esse bind, nós damos um print aqui só para mostrar que o servidor ele está ativo e está esperando novas conexões. A parte de mutex e semáforo já foi explicada no trabalho anterior e nós não vamos focar nisso, vamos só mostrar como é a parte do socket. Então, foi criada uma nova thread que é responsável pela comunicação com o cliente. Então, nós passamos essa função de comunicação com o cliente. A gente utiliza a função do receive from, que passa como parâmetro a quantidade de bytes que vão ser lidos pelo servidor que vem do cliente. Então, utilizando essa função, nós temos como retorno a mensagem e o endereço do cliente. Mas aqui nós vamos utilizar apenas a mensagem. Então, nós pegamos a mensagem, dando um decode do tipo TF8 e damos um split pela barra, que como foi mostrado no cliente, a gente concatenava essas informações separando por barra. Então, aqui, a gente separa cada dado pela barra, do jeito que a gente concatenou no cliente, e cada uma das posições é referente à velocidade de cada trem. Então, a primeira posição é do trem verde, a segunda posição do trem lavanda, a terceira do trem laranja e a quarta do trem azul. Que para o servidor, nós vamos manter o código dentro desse while, que é para que o servidor ele não tenha sua conexão fechada. Porque no final do código nós damos um close, que é para finalizar a conexão com o servidor. Então, só para mostrar aqui que foi implementado corretamente, né? Nós vamos aqui aumentar a velocidade do trem verde. Pode ver que a velocidade do trem, mostrando aqui que ele também ainda evita as colisões. Então, vou aumentar aqui mais a velocidade do trem verde. Pode ver que aumentou essa velocidade. Ele parou aqui para evitar a colisão com o trem que está no trilho azul. Vou aumentar também a velocidade do trem laranja. Então pode ver que o trem laranja ele está mais rápido. Vou aumentar também a velocidade do trem azul para mostrar que todas as velocidades estão sendo alteradas e que ainda estão sendo evitadas as colisões. Então, mostrando aqui. Da mesma forma, eu posso diminuir as velocidades. Então, eu estou diminuindo aqui a velocidade do trem verde. Pode ver que ele está mais lento. E assim para o resto dos trens. É isso, obrigada.